Boa noite a todos e todas. Estamos começando aqui a nossa live. Hoje é a estreia do nosso encontro Resenha em Casa, comigo, Helena Bretas. Esse encontro a gente decidiu fazer, né, toda quarta-feira, vai ser semanal, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa cidade, a gente pensar um pouco nos problemas, pensar coletivamente soluções, a gente debater políticas públicas, enfim, a gente conseguir coletivamente nesse espaço aqui de troca e de diálogo para a gente pensar junto com qual é a cidade que a gente quer para o futuro, né? E esse encontro ele é especial na nossa estreia, porque a gente entende que esse momento político que a gente vive não tem como a gente iniciar nada sem a gente falar da nossa estrutura e da luta antirracista, que é um tema que está dado para a sociedade nesse momento em especial. E somando também foi muito importante a gente escolher esse tema, porque ontem a UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, completou 32 anos de história de luta e de resistência no país, é uma entidade da qual eu faço parte, e aí, por isso, a gente decidiu tratar sobre esse tema e convidamos hoje a Mônica Custódio, que ela é professora de geografia e ela é peça fundamental em toda essa história da UNEGRO aqui no Rio de Janeiro, uma referência, líder, e ela também é secretária atualmente nacional de igualdade racial da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Boa noite, Mônica. Boa Tudo bem com noite, você? Helena. Boa noite, Bia. Boa Boa noite, nossos noite. companheiros, amigos, camaradas. Boa noite. Eu queria agradecer também a presença, né, mais uma vez, da nossa querida Bia Critelli, que ela é a nossa intérprete de Libras da live. Sem ela, nossa live não seria possível. E com ela, a gente está conseguindo, cada vez, levar para mais pessoas a nossa mensagem, né, que ela possa ser cada vez mais acessível. Muito boa noite, Bia. Obrigada por você estar aqui conosco. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigada pela presença. Bom, eu queria começar essa live passando a palavra para a Mônica, para ela contextualizar, enquanto a nossa grande referência do movimento negro aqui no Estado, para ela contextualizar um pouquinho como que a nossa história, né? A história do movimento negro, a nossa história aqui, nossa luta no país, até a gente conseguir chegar num ponto de até os dias de hoje, né? Então, eu queria passar a palavra, Mônica, para você contextualizar um pouquinho dessa história de luta do movimento negro que a gente vem tendo ao longo de todos esses anos. É contigo. Primeiro, eu vou agradecer. Segundo, vou parabenizar, porque é uma jovem com uma responsabilidade antiga, a responsabilidade de entender a luta social e de fazer esse instrumento da luta social um instrumento de vida, de transformação, de fazer os meios de comunicação um instrumento de luta. Então, isso é bem bacana, isso é revolucionário, sabe? Isso é bacana demais, porque a gente precisa passar o bastão. A nossa continuidade, a nossa luta, o que nós fizemos precisa de continuidade. E é muito bacana, Helena, ver uma criatura dessa idade com essa vontade e com essa capacidade de fazer, de realizar. Então, é muito legal. Isso é bem a cara do Brasil, uma cara jovem, bonita, uma cara de quem está afim e vai fazer o enfrentamento. Olha, Helena, tem uma amiga que falava que às vezes é melhor ter dinheiro do bolso, é melhor ter amigos do que dinheiro no bolso. Porque os amigos, eles sempre criam possibilidade de você estar, né? E acho que é isso que você está fazendo. Mas eu tenho muita alegria, porque eu tenho a felicidade de ter 49 anos. Eu digo isso porque nos tempos de hoje, chegar à nossa idade com uma certa saúde é um privilégio, sabe? Porque nós somos da época que se mata um leão por dia. Eu acho que essa é uma das frases mais tristes que se pode falar e que se pode ouvir.
porque o leão, ele é uma das feras mais temidas, né? Mais forte, mais veloz, mais ágil. As leoas, né? São elas que caçam. E para você matar um por dia, você tem que estar muito ferido. Você está sempre entre a vida e a morte. Você carrega muitas marcas. A marca de cada luta, de cada leão que você matou a cada dia. Eu não gosto dessa frase, mas é assim que a gente vive. Porque a gente vive em um momento que nós temos a inteligência emocional de utilizar esse instrumento que você está utilizando, essa ferramenta potente que é a live, que é a internet, sabe? Para poder fazer política. Então, você pode falar para muita gente de onde você está, você tem um alcance muito maior. A nossa geração não teve esse alcance. E nós tínhamos que falar, o nosso instrumento de luta era o carro de som. E a gente teve a inteligência de entender que nós sozinhos não íamos fazer, não íamos completar, não íamos contemplar a nossa necessidade. E nós sempre buscamos, junto no campo de esquerda, nós sempre buscamos, junto aos trabalhadores, forma de falar. Então, nós temos como referência os velhos instrumentos de comunicação. O som, o carro de som, o microfone, os jornais, os panfletos, os e-mails. E mesmo assim, algumas coisas são novas, né? De toda maneira, o que importa é que nunca deixamos de fazer comunicação e nunca deixamos de fazer política em função disso. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu tenho 49 anos e eu sou militante dessa entidade respeitável chamada União de Negros pela Igualdade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Negro no final de 92. E eu conheci a Negro no final de 92 através de uma companheira chamada Fátima Duda. Fátima é metalúrgica. Eu estudava no colégio metalúrgico. Então, tinha a Fátima, tinha a Maura Alemão, tinha a Díndio, Sera Florinda, o Chaves, que foi presidente dos Metalúrgicos do Rio, e uma porção de gente, tudo dentro da Negro, militando, usando boina, usando tudo, sabe? Era momento de você jogar a entidade para fora, várias batalhas ideológicas, e a Negro era muito rejeitada, porque ela tinha no debate o cunho de raça e classe. Ela entendia que não fazia disputa contra o racismo se você não fizer disputa contra o capitalismo. E isso fazia a gente apanhar politicamente em todos os fóruns do movimento negro. E eu cheguei naquele momento de 92, não militava, só estava conhecendo, só gostava, só achava bonito tudo, só entendia o que me trazia de imagem, de comunicação, a forma, o contexto, as festas. E fui conhecendo, fui para a direção do sindicato e o Lúcio Socialista da Silva, ele foi lá nos metalúrgicos e falou: Negrinha, vim te conhecer, meu nome é Lúcio. Eu sou presidente da União de Negro pela Igualdade aqui no Rio de Janeiro e vim te recrutar. Eu falei: que diabo que recrutar? E aquele homem, ele me mostrou, foi me mostrando politicamente ao negro, foi me mostrando os debates, a dificuldade, as faltas de entendimento, a forma de se criar relação, o entendimento de correlação de força, quando você pode, quando você deve, o entendimento da necessidade de se fazer apresentar a ideia, o que é disputar a ideia, o que é disputar você disputar a vaidade. Não, isso aqui a gente não disputa, isso aqui é vaidade, o movimento negro não ganha nada com isso. Vamos disputar a nossa ideia. Vamos fazer entender que a luta de classe é importante. A luta contra o racismo, ela se coloca pela luta de classe. E aí, que teoria que a gente buscava? E era um pau danado, porque naquele momento tinha caído o Muro de Berlim, então os comunistas estavam desacreditados no mundo todo.
Então, a teoria não servia de nada, mas ainda assim a gente fazia batalha. E fazia batalha fazendo os estudos teóricos. E num dos estudos teóricos, eu fui conhecendo uma criatura que eu me apaixonei, que é Clóvis Moura, porque ele me dava as bases de conhecimento daquilo que eu precisava. E naquele momento eu tinha um professor de história, que é o Bonicoli, que também ajudava a gente tudo por tudo. E nós tínhamos tantas outras figuras que iam ajudando. E o negro sempre teve uma capacidade incrível de fazer formação. Então eu tive contato direto com nossos quadros nacionais. A gente nunca teve aquela coisa de separar. O negro sempre trabalhou de uma maneira muito coesa. Ela não tem essa coisa de quadro nacional, quadro local. Ela puxa. E acho que é por isso que nós somos uma entidade hoje nacional, enraizada nos 20 e poucos estados, talvez os 26 estados do Distrito Federal. Nós tivemos a capacidade de unir o que hoje a gente chama de bifurcação, a gente chama de. São tantos nomes, né? A Angela Davis também usa um nome que é interessante, que é fazer a luta de gênero, raça e classe junta, né? Nós fazíamos isso. O negro sempre teve uma cara de mulher. Quando eu conheci o negro, a cara que eu conheci, a cara forte, bonita, poderosa, era de Olivia Santana. Hoje é de Ângela, mas aqui no Rio foi de Mônica Custódio, foi de Antônio, foi de Lúcio, e foi de Cláudia, e é de Claudinha. Então, assim, a gente tem essa característica. A maioria das presidências da UNEGRO em nível nacional, a maioria são mulheres, certamente. E ela tem essa característica de fazer a luta num ambiente misto. O movimento negro é um ambiente misto, e nós fazíamos a discussão com corte de gênero lá dentro. E isso fortaleceu. E um pouco mais, né? Eu acho que a gente consegue fazer. O desafio que nós temos hoje é verificar o que é tático e o que é estratégico. Porque a Unego ela sempre foi muito estratégica, muito assertiva. Nós conseguimos fazer uma campanha no início dos anos 90, que era uma campanha nacional, Não Matem as Nossas Crianças. Essa campanha se inicia em São Paulo com o movimento negro, sabe? Em 94, 93, a Unegro, junto com outras entidades, elas entenderam a importância de fazer a luta antirracismo dentro do movimento sindical. E junto com outras entidades do movimento negro, que era até contrária a nós, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de posição ideológica, nessa questão de raça e classe, a discussão contra o capitalismo, mesmo com tudo isso, elas entenderam a importância. E foi criado dentro da CUT a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial. A CNCDR era uma referência ao início desse movimento na década de 60, 70, que é o MNU-CDR. Então, a gente pegou a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial, respeitando o MNU, e tocamos, que virou secretaria, aí em 2007 veio a CETB, que já nasce com a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, pelo entendimento da necessidade, sabe? E tudo isso com a contribuição da Unego. Então, você percebe nosso crescimento. Em 93, a gente vai para dentro do movimento sindical, com força, vai para dentro do movimento sindical. 95, tem uma marca histórica linda que a gente faz, a marcha dos 300 anos de imortalidade de Zumbi. Ainda em 95, a gente faz uma atividade linda, junto com a CONEM, que é uma atividade com nossos irmãos da América Latina, e ali eu conheço o Fórum de Mulheres Negras, a luta das mulheres negras, até então eu não tinha esse conhecimento,
sabe? Ali estava começando a ter mais força o 25 de julho, e um dos debates ali era como fortalece o 25 de julho, o Dia Interamericano da Mulher Negra, Latina e Caribenha. E eu, muito menina, imagina, eu tô com 49 agora. 93, acho que eu tinha uns 23, não sei, 22, não sei. E eu ficava encantada com aquilo tudo. Tive a oportunidade de conhecer Milton Santos, que foi lá parabenizar a gente, estava na nossa plenária, sabe? Uma coisa grande. Sempre, o negro sempre foi gigante. Sempre foi gigante. Sempre pensou para o alto. Sempre pensou de forma revolucionária e estratégica. Então, a gente faz essa atividade em 95, ainda no Parlatino, em São Paulo. Sai de Brasília direto para São Paulo, direto para Parlatino. A gente sai dali e já começa a construir o Brasil outros 500. Imagina, nós passamos o período reconstruindo o negro nos estados, fortalecendo o negro nos estados, para ela poder responder em 2000, porque nós já estávamos entendendo que existia uma necessidade, e a gente já tinha uma necessidade de pauta, que essa pauta teria que ser trabalhada junto com uma outra questão, que era as eleições, que era a agenda institucional, a agenda eleitoral. Nós tínhamos a necessidade de ganhar a eleição em 2000, sabe? Uma coisa assim, em 2000 não, 2002. Então a gente vinha disputando vereança, disputando prefeitura. Por que a gente disputava a eleição? Porque a gente tinha que fortalecer uma questão interessante, importante e estratégica, que era o quê? Que era os feriados pela imortalidade de Zumbi. Só tinha uma forma da gente criar esse nosso herói nacional, fortalecendo ele institucionalmente. Então a gente disputava em tudo quanto é canto, a gente tinha o nosso campo que a gente disputava para ganhar as eleições municipais, porque é no local que as coisas acontecem. Então, essa batalha, ela era política, ela era cultural, ela era institucional. Ela e como você acha que durante esse período, né, você falou uma coisa interessante dessa luta, da relação do povo negro com a luta institucional, que é um debate até meio polêmico, né, entre algumas correntes, alguma coisa assim, dessa coisa de disputar ou não esse espaço no parlamento. Né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que você acha que desde essa época, depois da Constituição Cidadã, né, até hoje, a gente conquistou muito pouco, por diversos motivos, esse espaço dentro desses locais de poder, e muitas das vezes até a justificativa da sociedade, da classe dominante, é de que tudo que é ruim, o negro sofre tudo que é ruim porque ele é maioria. Mas tudo que é bom, os locais que o negro não ocupa, é por falta de mérito. Né? O negro ele morre mais porque ele é maioria. Ele está mais na cadeia porque ele é maioria. Ele é mais pobre porque está na maioria. Mas aí quando a gente vai falar da justiça, é por falta de mérito. Quando a gente vai falar do espaço de poder e decisão, é por falta de mérito. Quando a gente vai falar da mídia, é por falta de mérito. Então, eu queria que você colocasse também um pouco isso, porque, na sua opinião, por que a gente defende nossa participação dentro desses espaços de poder e decisão, qual a importância disso para a luta da população negra em geral? O que a gente, enquanto população negra, ganha? Qual é essa ocupação efetiva desses espaços? Então, olha que interessante. Eu estava falando que a gente já em 95 se preparava para os outros 500, Brasil, outros 500. O governo FHC se preparava para o Brasil 500 anos. E a gente dizia, não, é um Brasil outros 500, é o Brasil que nós queremos. Só que a gente precisava entender uma questão muito interessante, que foi um debate interno que a gente polarizou muito. O que é reparação? Como é que a gente vai debater reparação?
Como é que essa reparação, caso ela pudesse acontecer, criasse uma questão de justiça social? E virou um debate muito grande, uma polêmica muito grande e muito assertiva, porque nós entendemos, no final, que políticas públicas teria que ser política de Estado. E política de Estado seria forma de reparação. Ela criaria esse mecanismo, não que seria, ela criaria esse mecanismo. Por isso as cotas na educação, no serviço público, por isso as reivindicações. A gente tinha 5 pontos: terra, trabalho, educação, cultura e saúde da população negra. Esses 5 pontos de pauta, eles foram pontos de pauta que criou a convergência do movimento negro atuar para ganhar as eleições e virar a chave desse debate. Acontece que, no momento que a gente ganha a eleição em 2002, porque nós participávamos de todas as atividades. Em 1999, nós fomos para o passeata dos 100 mil. Nós colocamos mais de 100 mil em Brasília, denunciando o racismo, denunciando as relações de condição de trabalho, denunciando falta de moradia, denunciando falta de saúde, estado mínimo que mata e oprime nosso povo. Porque se você não participa das lutas gerais, você não pode sair de uma luta, querer o entendimento, o resultado de uma luta macro, se você não sai da luta específica. Esse foi o nosso ingrediente, a nossa fórmula de fazer a política inversa, ganhar as eleições e durante um pequeno período, mas nesse pequeno período mostrar não só a funcionalidade das políticas públicas, mas também o potencial das políticas públicas. Mais do que isso, a capacidade de quem precisa dessas políticas públicas. E mais, o mérito, porque nós chegamos lá e comprovamos a capacidade de chegar e de se manter. E mais, a capacidade de evolução dentro das universidades. Porque existe um preconceito. Esse povo vai chegar e vai cair a média, vai cair a rentabilidade de produção da universidade. E nós mostramos que não houve isso. Pelo contrário, os mais dedicados eram aqueles que precisavam de oportunidade e sabiam o que fazer dessa oportunidade. Então, assim, isso demonstra que a falta de nos espaços de poder para a população negra é falta de política de Estado. De fato, uma sabotagem em relação a nós. E é por isso que a gente tem que saber o que é tático, o que é estratégico. Você participar de eleição, você fazer a luta interpartidária no seu campo político, é estratégico. Porque a gente precisa ter a ocupação de espaço. Porque é no legislativo, é no executivo. E é no judiciário que a gente faz as disputas. Não é só na rua, não é só nesse campo interessantíssimo do quinto poder, que é a mídia, entendeu? Então, eu acho que esse é o estratégico. Nossa, Mônica, maravilhosa, você é maravilhosa. Temos aqui vários comentários aqui, todo mundo já está achando fantástico todo o seu conhecimento e como é importante a gente ter espaços como esse para a gente fazer efetivamente essa troca de gerações. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento da nossa história e de como foi essa luta, né, para a gente chegar até hoje. A gente está falando um pouco sobre essa situação atual, né? Você disse que em 1990 vocês fizeram, a Negro fez a campanha Parem de Matar Nossas Crianças, e a gente vê em 2018, aqui no Rio de Janeiro, a gente elegeu, infelizmente, né, um governador que fez que a promessa dele era de atirar na cabecinha.
né? E ele realmente atirou na cabecinha, né? A gente teve em 2019 uma ampla mortandade que não teve mais como sair dos jornais esse debate e que as pessoas começaram a entender que os jovens que estavam morrendo não eram meliantes, não eram, né? Quem está morrendo é quem existe na favela, né? Quem está morrendo é o morador. A pessoa que está lá e eles não querem saber quem é, quem não é, eles perguntam primeiro e atiram depois. E em 2020 a gente veio novamente essa onda, né, depois de tantas mortes e com esse caso emblemático que aconteceu lá nos Estados Unidos, do George Floyd, que a gente teve essa onda, né, de vidas negras importam, né, Black Lives Matter, na nossa internet, mas depois a gente perdeu a potência. E aí, quando ocorre um George Floyd aqui no estado de São Paulo, a gente não teve essa mesma intensidade, vamos dizer assim, né? Foi como se fosse uma conformação. As pessoas falavam assim, bom, já me posicionei, já dei o meu recado e a vida seguiu, né? Então, como que a gente poderia fazer a luta como ela se apresenta nessa forma atual? Você mesmo disse que sofreu várias transformações, né? Até mesmo em relação à internet e tudo mais. Como que a gente poderia se aprofundar mais? Quais seriam os outros, talvez, mecanismos para a gente conseguir jogar o nosso debate para a pauta, né? Porque antes as pessoas reclamavam que era falta do conhecimento, era falta de inserção, mas querendo ou não, agora a gente tem a internet. A gente sabe que o nosso povo ainda tem uma grande deficiência de acesso à internet para todo mundo, mas a gente sabe que essas outras pessoas, a gente tem uma internet difundida, todo mundo hoje tem, grande parte da população tem um celular. Quais seriam os outros mecanismos? Você acha que a internet, ela ajuda a difundir esse conteúdo? Você acha que talvez por ter conteúdo demais também, né? Todo mundo posta tudo sobre qualquer coisa, pode atrapalhar a nossa luta, e também queria que você falasse talvez dessa relação do nosso movimento do dia a dia com esse espaço, que às vezes as pessoas colocam muito assim, o movimento negro está falando isso, está falando aquilo outro, e aí às vezes é pessoa A ou pessoa B, né? Não é um conjunto de pessoas, e sim pessoas específicas que são acabadas colocadas como movimento devido a essa exponencialidade da internet. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, Helena, a gente volta àquela velha questão do que é tático, o que é estratégico, sabe? Nós precisamos fortalecer nossas pautas estratégicas. Vidas Negras Importa é uma pauta estratégica, e ela é uma pauta que ela se encontra dentro de um outro conceito, que é o conceito de que somos todos humanos. É um inferno a forma que a burguesia brasileira trata a questão racial. É muito interessante, porque como nunca teve esse formato americano, as pessoas acabaram naturalizando. Essa juventude, ela consegue fazer um outro tipo de enfrentamento. E que a gente precisa fazer esse enfrentamento mesmo, tratar disso. É que esse enfrentamento, ele tem seu viés endógeno. O viés endógeno é o estratégico, é o que tem que ser feito em vários momentos, a todo instante, que é essa busca pelo conhecimento, a busca pelo espaço, a ocupação. Sabe, hoje você vê a juventude criando uma perspectiva muito interessante de disputar a universidade, não mais na forma de buscar as humanas. Eles estão buscando as exatas. Eles estão buscando tecnologia da comunicação, sabe? Eles estão buscando engenharia. Então, acaba com essa droga. Aqui eles não podem chegar. E nós vamos chegar. Por outro lado, nós temos que buscar formação de novo. Formação aonde? Aquela formação dentro de casa. A gente consegue ver o herói lá, mas não vê o herói em casa. A gente consegue fazer revolução na rua, mas não revoluciona em casa.
A gente consegue pensar a humanidade para fora, mas não consegue trazer a humanidade para dentro. A gente, quando pensa de forma revolucionária, tem que ter atitude revolucionária. Então, assim, a gente precisa criar perspectiva com essas novas criaturinhas. Sinceramente, eu busco muito ser professora, educadora. Eu fico muito cansada, porque quando o governo federal vai de contra os professores, fala da tal forma de persuadir as crianças, é mentira. Agora, o que eles incriminam a gente é que tem uma coisa que ela é realmente revolucionária: o carinho. Nós, professores, por mais irritado que a gente possa estar, a gente olha para aquela criatura com carinho e fala, ficar me perturbando. Vai me perturbar até quando, criatura? Ele vai rir e vai dar atenção para a gente. Então, ainda existe uma coisa que é transformadora, revolucionária. E essa relação, ela é cotidiana, que é o amor, é a ternura. Então, a nossa militância de rua, ela precisa retornar, porque esse carinho, essa atitude, esse gesto, essa relação humana de vem cá, me escuta. Eu posso não estar certa, mas me dê atenção. Você pode não querer, mas só me deixa falar. Essa militância é de ombro a ombro, sabe? É voltar a pedir licença, perguntar se pode se comunicar. É passar pelo cara na rua e falar, nossa, você é bonita, hein, cara? Menina, como você é bonita. Porque é isso, a militância, ela se faz, não é com as palavras políticas, é com a atitude. E uma atitude política é mais do que um jargão, é uma ação de relação humana, uma relação de amor, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ocupar o quinto poder, que é isso que você tem feito, disputar o quinto poder, que é esse poder das mídias, desnudar o quarto poder, que virou um grande partido político, que são as grandes redes de televisão, mostrar a potencialidade dessa nova juventude que traz o movimento negro de uma maneira eficaz, bonita, forte, mas que às vezes se perde em debates menores, como o colorismo. É importante o colorismo? Claro que é. Mas traduz o quê? Nós passamos décadas fazendo uma batalha enorme para que o IBGE deixasse de ter mais de 50 tons de negro. Mais de 150 tons de negritude. Para agora voltar tudo de novo. Eu sou negro, eu sou marrom, eu sou. Sabe, eu me desculpa estar falando dessa maneira, não quero diminuir o debate sobre colorismo, de forma nenhuma. Não quero, de forma nenhuma. Mas não sei se é o tom mais para cima ou para baixo, mais claro ou mais escuro, que vai dar capacidade daquele companheiro, aquela companheira, ser mais ou menos meu irmão. Não acho que é isso. Acho que um grande exemplo disso é o presidente da Fundação Palmares, né? Ele tem uma tonalidade forte. E qual é a dele mesmo? O que ele representa? Então, É verdade. assim, eu vou com Solano Trindade. Nem todo, nem todo homem negro é meu irmão, entendeu? Então, eu acho que essa questão que precisa ser colocada. E eu acho que nós temos uma coisa que é bacana, nós temos ampliado o nosso raio de debate. Porque a gente não tem ficado na questão racial e de gênero. Porque eu posso ser homem ou mulher negra e posso ter uma outra identidade sexual, hétero ou não, que tem a sua amplitude, que tem o seu conceito, a sua radicalidade, a sua propriedade e firmeza, e que tem um espaço incrível. Então, é muito bacana quando a gente amplia isso,
porque nós estamos falando de humanos. E estamos falando de pessoas que sofrem e que morrem tanto quanto nós. Então, os nossos irmãos LGBT, QI, eles estão aqui, ó, do nosso lado. Os quilombolas, precisamos falar mais dos quilombolas. Estão sofrendo de uma maneira absurda. O genocídio que a gente sofre na área urbana, ou seja, nas grandes metrópoles, eles passam no interior do Brasil. Então, nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo de várias maneiras e estamos nascendo absolutamente mais fortes. Mas são muitos corpos negros, muitos corpos indígenas, quilombolas, sabe, LGBTQI, sabe, a violência contra a mulher. São tantas as formas de nos matar que esse governo voltou apresentando, dizendo que pode, que a gente volta a falar que tem que matar um leão por dia. E a gente vai ter que ver como é que trata disso, sabe? Porque nós sabemos como domar a fera. Os leões nunca foram nossos inimigos, então nós não vamos matar um leão por dia. A gente vai lutar com eles. Acho que é isso que a gente precisa fazer. Acho que essa é a estratégia, sabe? Juntar forças. Sensacional sua fala, Mônica, porque o Marcelo Max, nosso companheiro, estava falando exatamente sobre isso aqui nos comentários, pedindo para você falar um pouco sobre a luta também, né, dos negros LGBT. E você foi perfeita, assim, na hora que eu ia falar, você falou e falou dos quilombolas. Eu acho que esse momento político que a gente vive, a gente é o retrato, se alguém ainda tinha alguma dúvida, é aquele retrato daquilo que o Foucault e que o Achille Mbembe fala, né? Do racismo, que é aquela coisa de a linha de corte entre fazer viver e deixar morrer. E a gente tem essas diversas formas que eles fazem a gente deixar morrer, né? Se não é na ponta do fuzil, com a negligência dentro de hospitais públicos, com a educação, com as políticas estruturantes, por exemplo, da água e do saneamento básico, que a gente sabe que espalha, né, doenças em todo o Brasil. É muito... É angustiante, né? A gente fica pensando nisso, é angustiante. Estava fazendo, inclusive, uma live de racismo ambiental, a gente fez aqui na página, com a Marcilene, beijo, Marci. Eu estava falando justamente sobre isso. Teve um vídeo que eu vi de um quilombola que ele estava falando sobre esse tema de racismo ambiental, e ele perguntavam para ele o que ele achava, e ele falava assim: eu não sou, eles querem me tirar da minha terra para me transformar em um pobre, porque o pobre ele está a serviço do capitalismo, né? E eu não sou pobre, eu sou quilombola, eu vejo de uma forma diferente, né? Mas a partir do momento que eles me arrancam da minha terra e me põem numa favela, numa periferia, me deixam sem nada, eu viro pobre. E aí eu tenho que me sujeitar às diversas explorações que as pessoas... que o capitalismo tá desenhado para mim, né? A nossa função, a função do negro dentro dessa sociedade, né? Que é de servir, que é de ser super explorado para poder beneficiar aquela galera que está aqui em cima da pirâmide, né, pequenininha, que a gente sabe que é uma galera mínima da mínima, que é rico, que é branco, que é heterossexual, que não tem nenhum tipo de deficiência, as pessoas que estão aqui, vamos dizer, na nata, né, que é quem comanda a sociedade e faz com que a gente seja super explorado para atender o benefício para essas pessoas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente vive esse momento, esse processo tão cruel, eu acho que, pelo menos eu tenho apenas 24 anos, mas eu acho que nunca... Fazendo inveja às amiguinhas, né? Sim, eu acho que nunca a gente teve tão nítido. As pessoas às vezes falavam assim, no início da minha militância, lá em 2013, as pessoas falavam que o Brasil vivia um racismo velado.
E agora eu acho que em 2020 não tem como ninguém falar que é um racismo velado mais. Tá tão nítido, tá tão escancarado na sociedade que eu acho que não tem como as pessoas tentarem dizer que isso é uma coisa velada, que isso é uma coisa por detrás, né? Que quando as pessoas falavam para a gente alisar o nosso cabelo era só para ficar mais bonito, né? E, enfim, todas essas nuances que o racismo se manifesta de diversas formas. Então, assim, é fundamental esse debate, inclusive com os jovens, porque eu encaro que, às vezes, a gente falta essa conexão. Falta essa conexão da juventude com toda essa nova experiência, com tudo que ela pode trazer, com toda a nossa história. A gente não pode, assim como é necessário a gente se atualizar, a gente melhorar, a gente evoluir, a gente transformar, não tem como a gente descolar a nossa história da história dos que vieram antes de nós. Como já diria a Nath das Mulheres Negras, né? Nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe, e você está aqui para mostrar um pedacinho dessa história que os negros brasileiros vêm passando, e isso desde quando a gente veio, né, escravizado para cá. Então, eu acho que estou falando isso, estou vendo muita gente aqui, inclusive jovens, que estão participando da live com a gente, a galera da engenharia ambiental, beijo, Rai. E eu acho que é sobre isso, eu acho que é sobre essa troca, eu acho que é sobre espaços de diálogo, e eu acho que é sobre a gente entender isso que você falou do colorismo. Eu estava vendo uma live que a Sueli Carneiro falava algo mais ou menos do gênero, ela falou assim, eu sou a mais idosa, eu falo da época que Jesus falava, que não sei o quê, mas eu estou aqui querendo colocar a minha opinião sobre o tema, e uma coisa que ela falou foi assim, a gente está falando de dividir tonalidades, mas como ficam os jovens negros que estão morrendo na periferia, que a maioria são classificados como pardos, né? Aonde que a gente vai colocar eles nesse bojo? A gente inclui, a gente exclui? Como é que a gente coloca eles dentro da nossa luta? Então, sobre prioridades. Eu acho que tudo, os desafios, né? Um dos desafios da nossa luta antirracista, eu acho que é principalmente sobre união e sobre prioridades. A gente tem tanta coisa que a gente precisa debater, tanta coisa que a gente precisa falar, mas se a gente não falar do básico, se a gente não partir do ponto principal, a gente não consegue avançar, né? Quando a gente fala, por exemplo, na luta das mulheres, se a gente não parte do pressuposto lá de baixo, quem é que está mais necessitado? Da onde que está partindo? A maioria das mulheres brasileiras são quem aqui? São as mulheres negras, né? 44% da população. Então, a gente tem que partir delas. Não tem como a gente partir de um outro debate, de uma outra pauta que não seja a pauta delas, mesmo que existam outras. A gente precisa começar a partir da onde a gente... do ponto inicial, vamos dizer assim, né? Até porque essa outra pauta que você traz, quando você falou aqui, né, que a sociedade não coloca como somos todos humanos, mas somos os humanos que sempre foram desumanizados, né? E a nossa função, a gente ainda está nesse processo de nos humanizar dentro dessa sociedade. Exatamente, ainda em 2020 a nossa função é nos humanizar dentro dessa sociedade que está o tempo todo tentando levar aquele estereótipo da escravidão racista de que a gente é macaco, de que a gente é uma coisa, de que a gente é mercadoria e de que a gente merece ser super explorado, né, pela tonalidade de pele e pelos nossos traços, né, pelo que a gente pelo nosso fenótipo. E isso culmina num momento em que... Isso culmina num momento em que a gente vai ter uma gama de processos, vamos dizer assim, que a gente não vai conseguir... Às vezes a gente fica até meio, vamos dizer assim, imerso, né? A gente fica meio tenso, a gente fica pensando assim, será que vai haver mudança? Será que vai haver transformação? Eu estava conversando esses dias com uns amigos meus, né, tipo assim, e aí, adianta? Será que vai adiantar a gente falar, a gente lutar? Vai dar certo? Vou seguir minha vida? Vou fazer vou tratar da minha vida, vou tratar do meu futuro? E aí, o ponto que eu sempre trazia para os meus amigos era isso, né? Que futuro?
se o jovem negro está morrendo. Agora a gente chegou no ponto da mortandade das crianças, né? A gente, cada vez mais, cada ano que passa, a mortandade dos jovens negros vai ficando mais a idade vai baixando, né? Vamos dizer assim. Então, assim, que futuro é esse? Vai ser o meu futuro e o futuro do meu primo, o futuro do meu amigo, o futuro do meu vizinho, o futuro de quem está comigo? Será que vale a pena realmente a gente só largar de mão, deixar para lá, falar, consegui, vivi, bola para frente. Quem morreu, morreu, vamos seguir, né? Eu acho que não faz. Eu acho que é importante a gente ter essa noção. Vou passar de volta a palavra da Mônica, né? Que eu estou falando, inclusive, demais. Mas acho que é importante a gente definir isso, principalmente porque quando a gente fala de luta contra o racismo, a gente está falando não só de destruir esse sistema, né, que é colocado para a gente, esse processo de anos e anos, com vários pilares socioeconômicos, jurídicos, ideológicos, enfim, mas eu acho que a gente está falando de união da classe, né? Da nossa classe trabalhadora, de união de quem nós somos e dessa identificação de que por muito tempo a gente foi apagado, a gente foi muito apagado nessa sociedade, foi colocar o tempo todo sobre quem nós somos, se a gente tem ou não importância, mas a gente está aqui para dizer que a gente tem. Entendeu? Até porque se a gente não tivesse importância, as pessoas não explorariam a gente do jeito que explora. As pessoas exploram a população negra do jeito que explora, primeiro porque a gente é a maioria, e segundo porque eles sabem da nossa potencialidade, né? E eles sabem que enquanto maioria a gente é um perigo para esse sistema. Então é por isso que a gente precisa entender qual é o nosso local na sociedade. Falei muito aqui, eu queria que você respondesse aqui uma questão que foi colocada nos comentários, tem muita gente aqui falando, gente, socorro, tô até meio perdida. A Rayane Paiva, que é da Engenharia Ambiental lá na UF, ela falou que foi muito interessante isso que você colocou sobre o colorismo, que ela botou assim, eu, por exemplo, não consigo me identificar, até porque não passo nem metade dos problemas dos meus tios e primos de pele mais retinta. E, de certa forma, me sinto meio deslocado no movimento negro, apesar de concordar com muitas pautas e levar para a minha vida. Poderia falar um pouco sobre isso? A Rayane, no caso, ela é negra, apesar dela não conseguir se identificar, ela tem mais ou menos, ela é um pouco mais escura que eu, e ela... exatamente, apareceu até a fotinho dela aqui na tela, e ela tem todos os traços, enfim. Só que é isso, né? Essa colocação de quem seria mais negro e menos negro, né? Colocou ela nesse momento de dúvida e de questionamento sobre se ela deveria ou não se colocar e participar e lutar dentro do movimento. Então, desculpa, viu? Meu cachorro entrou aqui, eu deixei para ele ficar quietinho, mas não adiantou muita coisa não, que eu deixo ela fora. Existe uma questão que é muito interessante, que a gente precisa reafirmar. Me desculpe bater nessa tecla. Eu continuo nessa coisa do que é tático, do que é estratégico. Existe um movimento nosso hoje que ele é político, cultural e etc. Esse movimento, que é o decolonialismo, ele é muito estratégico. Porque ele vai quebrando as amarras, sabe? Ele é um grande martelo quebrando tudo quanto é corrente, tudo quanto é amarra, sabe? Ele abre janelas, ele areja, ele te mostra. E com isso a gente vai vendo uma porção de outras coisas que até então a gente não tinha essa visão. Eu gosto muito de uma música do Rincon Sapiência, não sei se é Ponta de Lança, que eu adoro o Rincon, mas assim, tem uma que ele fala que se a coisa ficou preta, a coisa ficou boa. Eu acho isso ótimo, porque assim, a gente parte do princípio de o que para você desmoralizava, para a gente fortalece. O nome disso é você não me pega mais. Aqui você não escraviza mais.
Então, assim, é revolucionário esse tipo de coisa, sabe como é que é? Porque sai do conceito, é uma ação. É uma ação anti-imperialista. Isso é forte, isso é potente, sabe? E isso é um diálogo de futuro. Nós já iniciamos a estratégia, que é a partir, por exemplo, de algumas convenções, mas que a gente não consegue implementar na área do mercado de trabalho. São coisas que a gente pode fazer dentro da escola, através da 10.639, através da 11.000, sabe? A gente precisa fortalecer os movimentos sociais, precisa fortalecer os movimentos do nosso campo político, porque nós temos um campo político, tem que ser definido isso. Então, assim, quando você parte para a pauta como colorismo, você abre espaço, abre franco para discutir uma questão que não é nossa como identitariedade. O identitarismo não é próprio nosso. A gente está se fortalecendo em identidade, não de forma identitária. Não é desqualificando. E assim, é muito ruim, porque os nossos parceiros, os nossos companheiros do nosso campo político, eles preferem pegar esse debate e simplificar, dizendo que é identitarismo. E não é. O que eles chamam de identitarismo, a gente chama de fortalecimento da identidade. Eu sou mulher preta. Poxa, antes de você falar que o seu nome, você fala que você é mulher preta, eu não precisaria falar. Mas nem humana você consegue me ver, então. Quero dizer que eu sou mulher preta, porque eu sou mulher, sou humana, sou mulher preta. Então, quando eu falo que eu sou uma mulher preta, eu digo o meu lugar social e digo que não me incomoda. E digo que eu estou batalhando ali dentro. É meu campo político. O que era um campo de opressão virou um campo político. O que era um campo de domínio virou um campo de ideia. Então, essa questão do debate sobre decolonização é uma ferramenta poderosa que a gente pode usar e tem que saber trabalhar e tem que identificar em vários níveis, de várias maneiras, porque a gente tem que saber trabalhar. Essa questão dos quilombolas, olha que louco, essa questão do que está acontecendo com o Estado mínimo cada vez menor, frente a uma pandemia, diante de povos tradicionais. É um massacre, é um total despeito. Por quê? Porque primeiro mata a alma, depois vem, sabe, o corpo que cai. Porque à medida que um quilombola, como esse rapaz falou, ele é retirado do local dele, retira dele a identidade, retira dele a referência, sabe? Retira dele a cultura, o território, desterritorializa aquela cultura. Então, o que ela é? Ali ela é uma grande figura, como nós éramos reis e rainhas em nossa terra, na diáspora. Aí você vem para cá ser o quê? Então, é isso, sabe? A gente precisa fazer essa batalha com a juventude, porque nós temos muita gente, muita, igual a vocês que estão aqui conversando com a gente na live. Mas nós temos juventude com muito mais potência lá fora, com pouca oportunidade, nem sabe que tem essa potência. E é essa militância de ombro a ombro que vai fazer a gente fazer uma resignação e vai fazer a gente ter o olhar clínico de saber quem é a liderança. Porque a sua liderança, o seu potencial de liderança é apenas o potencial de vislumbrar e conhecer outras lideranças. A sua forma de liderar é a forma de você identificar. Não é que você vai estar lá. Nem todo mundo é Angela Davis, Celi Carneiro, né? Nem todo mundo é Malcolm X. Agora, quais são os nossos papéis? Por onde nós podemos caminhar? Qual é a contribuição que nós podemos deixar?
Então, existe uma questão interessante que é o desenvolvimento. A gente fala muito dessa palavra desenvolvimento, tem que ter desenvolvimento. O desenvolver, ele tem uma potencialidade na raiz da palavra que é dura, que é o tirar o teu envolvimento com o local, com a humanidade daquele local, com a história daquele local. Tirando a humanidade, entra o capital, ele é valor. Aliás, ele é valor, ele deixa de ser valor para se tornar dinheiro. Então, o desenvolver que a sociedade prega é a falta de envolvimento, é a falta do compromisso, do estar, do ser parte, que a gente precisa retornar. São povos tradicionais, mas somos uns, porque eles nos representam. A nossa juventude negra, a nossa juventude negra intelectual, a nossa juventude negra trabalhadora, a nossa juventude negra da cultura, do rap, do samba, é a juventude negra. A gente vai estar disputando as ideias em tudo quanto é canto. Mas a gente precisa fazer o quê? Ter uma unidade de pensamento. Mas é isso? Não, não é. A unidade de pensamento que eu aqui cito é a necessidade de termos o entendimento que a nossa pauta é única. E a gente tentar, dentro do possível, juntar para poder potencializar esse canhão que somos nós numa luta com mais eficácia, sabe? Com uma determinação maior. Porque é isso mesmo. A gente faz a batalha, a gente denuncia, a gente vai para a rua, a gente cria perspectiva. Nós estamos fazendo, essa juventude está fazendo um trabalho rico demais, sabe? Porque existia um entendimento de possibilidade que eles não saberiam ser grato à oportunidade das cotas na universidade. E vocês estão sabendo agradecer com a lança na mão. Estamos ralando. Mônica, olha, é lindo. A gente está faltando 3 minutos aqui para 1 hora de live. Eu queria muito agradecer, passar para as suas considerações finais, mas eu queria muito agradecer de verdade a sua disponibilidade de topar fazer essa live aqui, estrear o nosso programa Resenha em Casa, para poder passar um pouco de tudo isso, todo esse conhecimento monstruoso que você possui, não só de conhecimento acadêmico, né, teórico, mas conhecimento de vida. Eu acho que você colocou aí, nem todo mundo é uma Angela Davis, um Malcolm X, uma Sueli Carneiro, mas a gente precisa de todo mundo e às vezes, o que faz a diferença, eles fizeram a diferença no campo teórico, né? Você está fazendo a diferença aqui no campo político, na base, no campo prático, né? Porque é com você que a gente está tendo um acesso a toda essa história, toda essa bagagem, e que está fortalecendo aqui, a galera está... Depois você responde os comentários aqui na live quando acabar, porque a galera está te elogiando muito. Os jovens são maravilhados com você. E eu acho que é sobre isso, sabe? Essa política de transformação, essa política de afeto, essa política da oportunidade, essa política de entender a importância do outro e de uma forma, como você diz, respeitável, sabe? Essa generosidade de trazer o tempo todo na sua fala, trazer tanto quem veio antes de você como quem está vindo após. Eu acho que é isso que o movimento precisa. E eu acho que às vezes é isso que falta. Mas eu me sinto muito feliz. Ai, gente, estou quase chorando aqui, risos. Mas eu me sinto, de verdade, eu estou assim, emocionada, porque assim, é muito gratificante para mim, enquanto jovem negra. Tô chorando, gente, é isso, fé.
É muito gratificante, enquanto jovem negra, eu ter a oportunidade de militar com você e de ter você como uma referência aqui. Minha mãe até comentou aqui que também estava emocionada porque ela estava com a filha dela e com a aluna dela, né? No, que foi a Professora. aluna dela. É. Então, assim, é muito gratificante demais. Queria demais, demais, fundo do meu coração, agradecer todo a sua disponibilidade, o seu carinho, sua vontade de estar aqui com a gente hoje, compartilhando assim na live. Vou deixar você fazer suas considerações finais. A live não vai cair com 1 hora, né? Mas a gente põe 1 hora por causa da Bia também, que a intérprete de Libras, sobrecarregá-la. Mas eu queria muito, de verdade, assim, agradecer muito, muito, muito a sua presença nesse espaço. Olha, sou eu que agradeço. Eu tenho gratidão mesmo, porque assim, eu estou muito quietinha em casa, prefiro. Eu estou me dedicando muito a algumas coisas, sabe? Porque a gente aprende a militar. E eu estou fazendo minha militância, porque eu preciso dela. Então, eu consegui fazer uma coisa que me assustou. Pela primeira vez, eu peguei uma turma de 6º ano. Eu quase morri. Porque eu nunca vi tanta energia. E eu sempre dei aula para o ensino médio. E eu me renovei. Porque você percebe ali que eu não podia fazer uma atividade cultural e eu tive que aprender tudo isso. Eu falava de um texto e eles falavam, professor, isso é coisa do diabo. Eu falei, Jesus, que diabo? Onde? Sabe? Porque é interessante como é que uma criança ela tem acesso, inclusive, a coisas esquisitas, filmes estranhos, mas culturalmente algumas coisas que você coloca para aquela criança é errado, é coisa do demônio. Por quê? Porque ela tem uma cultura religiosa. Ela consegue ver no outro amiguinho que ele não pode estar com ele porque ele é de outra religião. Eu passei por isso na minha sala de aula e, graças a tudo de bom, nós conseguimos resolver. Eu conheci vários orgãs na minha sala de aula, eu ficava doida, eu não acredito. É bom demais isso, existência. Ao mesmo tempo que eu tinha criança aqui. Não, isso, professor, eu gosto da senhora, mas a senhora é esquisita. Pela minha forma. Então, assim, você aprende a militar, você aprende a conviver, você se reeduca. E não tem outro caminho. O caminho é você estar aberto, é você aprender ensinando, ensinar a aprender e aprender de volta. Eu estou querendo lembrar o nome de uma autora que eu tive que ler. Ai, eu vou lembrar depois, que ela falava da educação transformadora. Meu Deus, eu sou apaixonada por ela, esqueci o nome dela, não tem problema, americana. E a gente vai tratando assim. A outra é que, sim, Bell Hooks, me lembrou. Bell Hooks. A outra questão é que a gente aprende. A sua mãe foi minha professora. E eu era uma menina, trabalhadora, trabalhava na FAET, vinha da fábrica para a escola. Ela sabia que tinha que ter um outro tratamento, que tinha que ter uma outra forma. Nunca deixou de puxar, nunca deixou de colocar conteúdo, mas entendia para quem ela estava dando aula. Era para jovens trabalhadores. Curso técnico, sou técnica em mecânica. Depois de 10 anos que eu me formei em geografia, que sempre foi meu sonho. Então, é você saber lidar, saber onde você está, saber tratar aquele público. Isso é transformador. A educação é transformadora. Eu não quis ser professora à toa. Eu sei do papel que Vânia teve, o professor Marcos teve, sabe? E tantos outros professores estiveram comigo. Então, assim, eu soube aproveitar daquilo. Então, a educação ela é caminho. E vocês estão fazendo uma luta por dentro da educação, por dentro da universidade. E aí é um público muito maior. Então, a gente está fazendo luta em todas as frentes. Existe uma luta teórica, e aí são outros nomes que são apresentados como aquele Mbembe, sabe? Mostrando para a gente que existe uma teoria nessa questão que a gente chama de... Como é que nós gostamos? Nós gostamos, não. Nós falamos e sempre falamos
do genocídio. Mas genocídio, vocês não estão carregando muito na tinta? Estão carregando muito, não tem genocídio. Teoricamente, hoje a gente comprova. A gente comprova hoje de forma científica, porque a pesquisa é científica. Então, não existe mais motivo de dizer que a gente carregava na tinta. Nós não carregávamos na tinta. Nós sempre denunciamos o genocídio. Não é porque a gente queria vitimizar a população negra. É porque é real. E agora nós temos ferramentas que comprovam, teoricamente, cientificamente. Então, assim, a partir do momento que o nosso campo político sabe que não é uma retórica, é real, qual é o posicionamento da esquerda mesmo em relação a isso? A gente, a partir do entendimento que a nossa luta não pode ser uma coisa endógena para a gente, tem que ser uma coisa para fora, para ela poder ter potencialidade. Nós vamos continuar fazendo a luta específica ou vamos engrossar a luta geral? A gente engrossar a luta geral não significa que nós somos massa de manobra, não. Significa que nós estamos com uma consciência em alto alcance. Não estamos lá engrossando a bandeira dos brancos de esquerda, não. É que a disputa é essa. Isso é correlação de força. Pensar na luta eleitoral é uma necessidade. A Olívia Santana vai disputar a prefeitura de Salvador. Por quê? Porque tem que botar a cara preta, tem que dizer, porque senão não vamos só dizendo que a gente não consegue. Nós temos proposição, nós temos uma pauta, nós temos uma reivindicação, nós temos um projeto. Um projeto que é includente, um projeto que é uma perspectiva de emancipação humana. Infelizmente ou felizmente, se passa pela urna, é muito possível que passe. E nós temos um inimigo que é comum. O nosso inimigo hoje é o governo federal. O nosso inimigo hoje é o governo do estado do Rio de Janeiro. O nosso inimigo hoje é o governo do município do Rio de Janeiro. Então a gente pode identificar quem é o inimigo, a batalha está acontecendo. E de batalha em batalha a gente ganha a guerra. E a unidade de ação não é concordância, é saber apontar, é saber tratar, é em saber que campo está. Porque daqui a pouco, se a gente continuar nessa disputa de quem representa, a gente não vai ter representatividade, porque enquanto nós estamos lutando entre nós, eles estão juntos, matando-nos. Então, a gente precisa, voltando, precisa saber o que é estratégico e o que é tático. Então, a nossa estratégia é a unidade. A unidade com o nosso inimigo maior, o capitalismo, a extrema-direita e o bolsonarismo, nesse momento. Então, eu agradeço muito, parabenizo de novo. Quero parabenizar a Cláudia Vitalino, enquanto presidenta da UNEGRO Rio de Janeiro, que fez a UNEGRO explodir em tamanho, qualidade e força. Quero parabenizar o movimento negro em si, o próprio MNU, que é uma raiz muito importante do nosso movimento. E quero dizer que a gente precisa ter uma pauta maior. Uma pauta maior não é os pontos que a gente quer se referir. Uma pauta maior é engrossar essa grande batalha que está sendo construída contra esse governo nefasto, genocida que está aí. Então, vamos para a rua quando pudermos, vamos, enquanto isso, nos fortalecendo e vamos fazer as batalhas que são justas, as batalhas que nos interessam, porque o tempo é pouco e, como dizia o outro, a Sapucaí é pequena. Então, tudo de bom, saúde, muita
saúde e a gente vai se encontrar nas grandes batalhas e com muita vitória, porque a gente vai saber o que fazer com tudo Ai, isso. Eu quero parabenizar de novo a juventude. Nós estamos podendo passar o bastão. Nós temos para quem passar o bastão. Então, isso é bom demais. Felicidade. muito obrigada, Mônica, muito obrigada de verdade. Sim, encerrando aqui a nossa live, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento, agradecer a Bia pela resistência, muito né, boa, Bia, muito boa. 1h10 de live. Agradecer demais a presença dela aqui com a interpretação para as pessoas surdas, comunidade surda. Queria agradecer todo mundo, a juventude que está aqui com a gente, a galera do IFRJ, a galera da UF, os nossos camaradas da UNEGRO, da UNA, da UBM, que também estão aqui com a gente. Agradecer muito a todos. A Mônica vai responder os comentários de vocês. E é isso, gente. Que fique o recado nesse ano eleitoral, que a gente possa refletir em quem a gente vai votar, que a gente consiga ter consciência de que é necessário ocupar, sim, esse espaço e que a gente precisa muito ter representantes que consigam traduzir a nossa potencialidade lá dentro daquele espaço de poder e decisão. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora e semana que vem a gente está em mais com o nosso Resenha em Casa. É isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tudo bom para vocês.